Então eu vou hoje falar um pouco sobre o gênero literário ficção científica. Inicialmente, eu vou começar falando das origens desse gênero, né? Inicialmente, imaginavam-se sociedades perfeitas, com máquinas inteligentes, pessoas de corpo perfeito, emoções controladas e outras formas de realizações que criaram um parâmetro de um mundo idealizado. Estas sociedades começaram a ser cogitadas há muito tempo e ocuparam pensadores de várias épocas. Entretanto, a consolidação teórica da ficção científica como gênero literário deu-se no decorrer do século XX, especialmente na segunda metade, quando surgiram especulações mais consistentes sobre o assunto. Então, como a gente pode, modernamente, o marco, né, inicial desse gênero é Amazing Stories, que é uma revista fundada em 1926 por Hugo Gernsback, como início do gênero, né? Foi a partir da primeira publicação que marcou o início da ficção científica. Júlio Verne também é considerado o pai da ficção científica. Agora eu vou falar de algumas características gerais desse gênero. Ela representa um forte desejo humano de superar as limitações que a natureza impõe ao humano. Em tempos antigos, esse desejo apoiava-se no sobrenatural, na fantasia, no esoterismo, ou qualquer elemento desconhecido para justificar as aventuras das personagens. Com a expansão de vários campos do conhecimento, apenas alterou-se a maneira de expor as façanhas dos heróis. Mas o cerne do gênero permaneceu o mesmo. O desenvolvimento da ciência e o aprimoramento da técnica implicaram na adequação dos textos de ficção científica à linguagem e aos aspectos modernos. Um tema bastante recorrente é a dualidade entre o poder que a humanidade tem, né, e quais as limitações humanas que as pessoas têm. E isso aí vai fazer esse contraponto. O domínio da humanidade sobre os fenômenos naturais ultrapassa muitos limites. Quando foi historicamente possível, o desejo de domínio sobre a natureza se ampliou. A forte verossimilhança das grandes histórias de ficção científica confere ao gênero um caráter de limitador do poder dos homens e mulheres. A gente pode traçar um paralelo agora entre a ficção científica e a utopia. As utopias, como a gente sabe, elas projetavam mundos perfeitos, a partir da observação de problemas reais. A ficção científica reflete um mundo cientificamente evoluído e, na maioria das vezes, moralmente estagnado. Nas utopias, a gente vai citar aqui a República do século IV a.C., né, de Platão, e também a Utopia de Thomas More, lá do início do século XVI, em que as cidades eram perfeitas e o bom funcionamento de todas as coisas conta com o irretocável caráter da população e com uma rigorosa organização social. A política, a economia e a educação, elas formavam um tripé de sustentação do gênero utópico. A utopia parece necessitar de um dinamismo inicial, que propicia a construção de uma cidade perfeita. Atingindo este objetivo, a estagnação é necessária para que as coisas permaneçam funcionando conforme planejadas. A cristalização utópica e o dinamismo da ficção científica são pontos fortes que delimitam os dois gêneros. Então, a gente pode associar um pouco a utopia a essa estagnação, essa estabilidade, e a ficção científica a um dinamismo. O gênero ficção científica ele torna-se popular no século XX, a partir do momento que são os efeitos das grandes conquistas, elas passam a ser advindas da Revolução Industrial, elas passam a ser sentidas pela sociedade, que passam desde a mecanização até a afirmação da ciência e tecnologia como estandartes da modernidade. O boom dessa tendência, predominantemente americana, deu-se em 1926, como eu já falei lá no início, né, com a publicação da revista Amazing Stories, de Hugo Gernsback. Ele foi criador também da nomenclatura ficção científica e, a princípio, ele editava obras de H.G. Wells, mas o projeto de divulgação científica era seu ponto forte. Vou falar agora um pouco também dessa popularização. Ela também foi muito forte após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1951 surgem Galaxy and Fantasy and Science Fiction,
São duas outras publicações que logo se espalharam pelo mundo todo, numa espécie de tradução. A Galaxie, da França, e a Similar Fantastique, de 1958, aqui no Brasil, deixou de circular apenas 3 anos depois. Ela parou de circulação por falta de público. Eu vou agora, nesse momento, falar um pouco da ficção científica no Brasil. Embora ela não seja muito forte, ela comumente costuma ser dividida em 3 períodos. O período inicial vai da década de 60, dos anos 1960, que um grupo de escritores faz uma ficção científica antitecnológica e apolítica, como uma forma de afirmar os mitos da identidade brasileira, o mito da sociedade edênica, o mito da harmonia racial e o mito da democracia racial. Na década seguinte, um grupo de escritores usou a ficção científica e os mitos nacionais para falar contra o regime militar e criticar as más consequências da urbanização, da industrialização e repressão, criando textos distópicos. Como no Brasil o processo de modernização aconteceu de forma forçada, juntamente com o regime militar, repressivo e tecnocrático, as obras distópicas foram muito importantes e serviram de veículo para protestos que marcaram a história do país. Romances como o de Chico Buarque mostram o controle social e as políticas de reprodução como questões de interesse do regime militar. O último período ele vem após o fim da ditadura militar, lá mais ou menos no final dos anos 80, em que os escritores eles já estão familiarizados com o computador e com os escritores anglófonos. Escrevem textos que oferecem uma visão mais abrangente do Brasil e de seus constantes problemas sociais. Este grupo moderno de ficção científica nacional não obedece a uma linha única de produção literária. E ele passa a desconstruir noções de identidade, afastando-se daqueles mitos nacionais mais bem valorizados na década de 1960. A partir desse momento eu vou falar de alguns temas e obras marcantes da ficção científica. Os temas, em geral, eles são inúmeros, mas alguns são bastante recorrentes e eu gostaria de citá-los. Um deles é a viagem interestelar, e aí estão incluídas viagens entre planetas, galáxias, e um filme bastante singular e representativo desse tema é 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Arthur Clarke, que foi dirigido em 1968 por Stanley Kubrick. Um outro tema é a exploração e colonização de outros mundos. Nós temos A Guerra dos Mundos, de 1898, de H.G. Wells, filmado em 1959 por George Pal, e em 2005 por Spielberg. Outro tema que a gente pode falar são passados e futuros alternativos ou mundos paralelos. Nós temos o Admirável Mundo Novo, de 1946, de Aldous Huxley, e 1984, de George Orwell, que eles apresentam mundos com futuros alternativos refletidos pela manipulação cruel da sociedade, subjugada pelos governantes. Nesse sentido, essas distopias são antecipações porque servem de termômetro para a sociedade real e atual. As distopias elas podem ser vistas como alertas para futuros próximos. Temos também O Homem do Castelo Alto, de 1962, do americano Philip K. Dick, que é um tipo de passado alternativo. O Homem do Castelo Alto, os Estados Unidos eles perdem a Segunda Guerra Mundial e eles passam a ser governados entre japoneses e alemães. Outro tema encontrado com bastante frequência são as catástrofes e apocalipses. Então, tem A Última Pergunta, de 1959, de Isaac Asimov, Eu Sou uma Lenda, de 1954, de Richard Matheson, que é uma narrativa que apresenta um único homem na Terra, que não foi transformado em vampiro por uma epidemia. Temos também as Viagens no Tempo, né? A Máquina do Tempo, de 1895, de Wells. É uma grande representação desse assunto. Mas a máquina não é o único meio de realizar viagens para o passado ou para o futuro. O sono, o túnel, o nevoeiro também são transportes presentes nas histórias. Eu lembro de um romance, o Bic, também do
Philip K. Dick, em que após uma explosão surge uma fumaça, uma poeira imensa, em que as personagens, a partir daquele momento, elas passam a viajar no tempo. Outro tema são cidades e culturas. Aqui a ideia é apresentar a Terra refletindo noutra época o espaço, o poder ser um mundo externo ao nosso e atrativo da história, consistente num elemento técnico, mecânico ou científico. Mais uma vez eu vou citar um livro do Philip K. Dick, que é Do Android's Dream of Electric Sheep, de 1968, que inspirou o filme Blade Runner, O Caçador de Androides. Inclusive vai sair uma sequência agora em 2017, que é Blade Runner 1949. Temos também, 1984 e Admirável Mundo Novo. São livros que obras que eu já citei aqui, mas o que fica claro é que são temas que eles estão sempre em conexão. Por fim, eu vou falar do Homem Artificial, que é um tema bastante forte e um pouco mais atual, que a gente encontra com bastante frequência, o robô, que é aquele ser feito de lado e dotado de sentimentos. A ética e o desejo de emancipação são questões essenciais ao tema. Temos como exemplo o Homem Bicentenário, de 1976, de Isaac Asimov, em que Andrew, um expressivo robô, se destaca entre sua espécie, revelando grande desejo de ser humano. Temos também o Eu, Robô, de 1950, também de Isaac Asimov, levado para o cinema em 2005, sob a direção de Alex Proyas. Trata da história de uma sociedade do ano de 2035, em que robôs são vendidos como produto comum. Um robô sentimentalmente semelhante ao humano auxilia os humanos, a descobrir que o robô-mãe, a Vicky, está tentando destruir a Terra.